Bom dia. Na verdade, bom dia não, boa tarde, né? Já que essa aula, apesar de estar sendo gravada durante o dia, ela é para a tarde. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente, como diria o Huawei. Estamos aqui para mais uma aulinha e a gente vai dar continuidade aos assuntos. Hoje vai ser um pouquinho mais corrido, a gente vai ver um pouquinho mais de coisa, talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo do que normalmente fica, porque a gente tem que dar uma aceleradinha para cumprir certos cronogramas. Semana que vem, aliás, mês que vem, o que já é semana que vem, né? Mês que vem é amanhã. A gente já vai entrar no mês de outubro, que é mês de terceira avaliação, então a gente tem que terminar todos esses assuntos. Sendo assim, bora continuar logo. A gente está falando sobre a questão econômica na Ásia, já falamos sobre Índia, já falamos sobre Oriente Médio, vamos falar agora de China e o que mais der para falar hoje. O nosso livro está bem resumido, então eu sugiro que vocês deem uma olhadinha em outros sites, em outros canais, enfim, procurem mais conhecimento, isso claro, os que quiserem, né, ter mais conhecimento, para que a gente possa, digamos, sabe, agregar mais coisas ao que nós temos em mãos. De qualquer forma, o nosso livro ele começa falando sobre a população, a produção agropecuária do país, que enfrenta alguns problemas, né, em relação ao clima, a fatores climáticos. O clima chinês ele é meio maluquinho, sobretudo porque nós temos ali na região do centro e um pouquinho mais pro noroeste e tudo mais da China, a gente tem alguns desertos. E obviamente que no deserto, por mais que a tecnologia hoje em dia consiga dar condições para que haja uma produção boa, o deserto ainda é um problema. Então a China exporta muita coisa, né? Ela importa muita coisa. Entretanto, a gente tem uma produção agrícola forte ainda em outros setores, como por exemplo esse que nós estamos falando aqui, ó. Algodão, soja, beterraba, trigo, sorgo, que para quem não sabe é isso daqui, ó, tá aqui na esquerda, que são produzidos ao longo da bacia do rio Huanghe, no norte do país, tá? Mais para o sul, onde nós temos um clima mais ameno, nós temos essa produção de frutas e esses outros produtos. E entendo que se a gente fosse pegar a China, tá aqui no caso, China, aqui dividir como se fosse aqui no meio, do meio para cima, onde o clima é um pouquinho mais frio, nós temos produtos mais adaptados a esse clima frio, como o trigo e outros cereais. Do centro para baixo, para o sul, né? A gente tem, eu acho que eu falei sul, né? Tá, do centro para o norte, esses produtos mais adaptados a climas um pouquinho mais frios, né? A invernos um tanto quanto mais rigorosos, no caso os cereais. E do centro para o sul, aí sim, produtos mais adaptados a climas mais agradáveis, não tão frios assim, né? No caso, a gente está falando das frutas e arroz e esses outros itens que nós temos aqui: tabaco, chá, milho, amora, enfim, tá? Então há essa separação, essa regionalização da produção agrícola na China, de acordo com as condições climáticas que estão presentes no território, certo? Aqui a China, de modo geral, ela tem áreas de planícies aqui, e dependendo do tipo de planície você vai ter um tipo de produto sendo plantados, tá? Nessa área, tá? Então aqui, ó, nessa área mais aqui a nordeste, nós temos a planície da Manchúria, onde predomina o trigo. Nessa área aqui, ó, mais aqui tá falando do norte, mas tá mais para um centro, né? A planície do norte nós temos um predomínio também do trigo, mas nós já temos a presença do milho e da soja. Na planície da China Central nós temos aqui já um predomínio do arroz, com uma pequena participação de milho e trigo. E na planície da China do Sul nós temos um predomínio do arroz, tá? Essa área, como eu falei aqui, ó, que está mais para o centro e também já pegando a parte mais a oeste, nós temos o predomínio de alguns desertos, o que causa, claro, aquela dificuldade para a agricultura, certo? Só que tem um detalhe aqui, a gente está falando da soja, né? Esses desenhos, a China ela já foi o maior produtor de soja do mundo. Hoje em dia ela não é mais, por quê? Porque a soja ela causa um estresse hídrico, ou seja, ela gasta-se muita água para produzir a soja, e a gente sabe que a água é um negócio valioso. A água é um negócio que a gente não vive sem. A gente vive sem soja, mas a gente não vive sem água. Então o que os chineses fizeram? Eles começaram a importar soja. Adivinha quem é o maior importador de soja da China, né? É o Brasil. Quem é que vende mais soja para a China? É o Brasil. Ou seja, a gente tem muita água aqui, a gente está gastando água pra cacete
para produzir soja para vender para os chineses. Ou seja, os chineses perceberam que a soja gasta muita água e a água é valiosa e eles precisam dessa água. O que eles fizeram? Vamos encontrar algum otário para produzir para a gente. Eles gastam a água deles e vendem a soja para a gente. Acharam a gente, tá ok? Enfim, é bom que se diga que isso não começou com ele, mas aumentou muito com ele. Mas vocês sabem quem é o ele. Quanto aos recursos minerais, a China tem reserva de petróleo, carvão, mineral e ferro. A China é o maior produtor de ferro do mundo, né? Ou pelo menos ali está entre os tops, na verdade. Então percebe que quando a gente fala de carvão mineral é aquela madeira que foi fossilizada e virou um carvão como se fosse uma pedra, uma rocha que pega fogo por muito mais tempo que o carvão vegetal, correto? Então percebe que a China, bem aqui, essa é a China está aqui, ó, tipo, entre os países que produzem mais de 30 milhões de toneladas anuais de carvão mineral. Então perceba, a China está aqui entre os mais. É engraçado que aqui, ó, esse país aqui que é a Mongólia, todo mundo aqui produz muito carvão mineral, menos a Mongólia que produz bem menos, certo? É curioso, tipo, parece que saíram polvilhando carvão. A Mongólia não gosto deles. E cadê? Isso aqui é a produção de ferro, como eu falei, olha aqui, ó, mais de 50 mil toneladas anuais de ferro. A China é de acordo com esses dados aqui, que são do site Geobanco de Dados, isso de 2018, a China é que está aqui, ó, possui a maior produção de ferro anual, mais de 50 mil toneladas de ferro por ano, tá? Esse ferro é muito utilizado na indústria como base para outras máquinas e também para mistura, né, para a criação do aço, que é uma liga metálica artificial, que é muito utilizado na construção e também para peças de motores, uma infinidade de coisas, tá? Então a produção de ferro chinesa é muito alta. E a China, economicamente falando, é um país que está crescendo a um ritmo de 10% ao ano, em média, há pelo menos uma década. Hoje, os Estados Unidos ainda são o país mais rico do mundo, a primeira potência, o mais forte, sabe? O Zika das galáxias. Mas, continuando nesse ritmo, se os Estados Unidos continuarem crescendo no ritmo que eles crescem e a China continuar crescendo no ritmo que vem crescendo, em questão de alguns anos, tá? Alguns falam 10 anos, outros falam 30 anos, mas assim, se as coisas continuarem no ritmo que estão, é questão de tempo para os chineses passarem os americanos e se tornarem, os estadunidenses no caso, e passarem a ser a nação mais rica e poderosa do mundo, tá? Mais uma vez, esse é um cenário hipotético. Considerando as condições atuais e a permanência dessas condições, sim, é questão de tempo para os chineses se tornarem a principal potência do mundo. A gente sabe que tem muita coisa envolvida nisso, então não é tão simples assim afirmar isso. Mas que os caras estão crescendo a um ritmo avassalador, isso é inegável. Tanto é que, por exemplo, vamos pegar o Brasil, a gente está falando de produtos chineses invadindo o nosso mercado, que até alguns anos era impensável. Hoje em dia todo mundo fala em Xiaomi, o cara não sabe nem falar direito. Como é que é? Xiaomi? Mas ele quer o celular. E outros produtos que são de origem chinesa, tipo coronavírus, tô zoando, que entraram no nosso mercado e estão aqui, né? Esses importados que a gente usa, cara, muitos deles vieram da China. Então a produção chinesa, ela está crescendo num ritmo tão avassalador que, como eu disse, olha, abre o olho, tio Sam. Isso começou a acontecer a partir da instalação dessas zonas econômicas especiais, ou ZEEs, que são cidades localizadas próximo à área costeira que atraem essas empresas porque elas oferecem, primeiro, mão de obra barata, segundo, as facilidades de deslocamento, né, uma boa rede de logística, ou seja, de estradas, de portos, de ferrovias, aeroportos, e também o mercado consumidor muito grande. Os chineses, eles compram muito. Por quê? Porque está rolando muito dinheiro na China. Então você soma essas situações, você tem então um ambiente ideal para que a economia chinesa comece a disparar cada vez mais nesse ritmo, sabe, esmagador que vem sendo nos últimos anos.
Se for pensar, cara, para te ter uma ideia, até 1991 o Brasil ele tinha a economia brasileira era maior que a China. A gente tinha um PIB, a gente tinha um crescimento econômico maior que o chinês. De lá pra cá, mano, os caras massacraram a gente. A gente tá tipo muito, muito atrás. Mas, ui, não dá nem pra, dá até vergonha de falar. Enfim, e essas ZEEs, zonas econômicas especiais, elas foram uma estratégia do governo chinês para que o país começasse a se abrir para o mundo na questão econômica. É bom lembrar que, politicamente falando, a China é comunista, mas economicamente falando, ela é capitalista e bem capitalista, mas capitalista tipo muito, certo? E é bom fazer essa separação das coisas, porque a China é comunista, a China é capitalista. Não, ela é os dois. Politicamente falando, comunista. Economicamente falando, capitalista. Tá? Então, esse papo de que os chineses são comunistas é verdade até a página 2. Ou seja, existem outras questões aí, tá ok? E por conta disso, a população chinesa, olha, quase metade dela está empregada aqui no setor terciário, setor de serviço. Ou seja, tem muita gente trabalhando, prestando serviços. O comércio chinês é muito forte. A produção, os serviços. Se tu der uma olhada no site, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, até porque eu não ganho nenhum centavo com isso. Mas se tu entrar nesses sites chineses, tipo Wish, AliExpress, Alibaba, Gearbest, Banggood, Banggood, tu vai ver lá que tem muito trequinho que eles fazem lá, que é bem bacana, é bem interessante. O escroto é que demora pra caramba pra chegar aqui, né? São 40, 60 dias, mas chega, na maioria das vezes. Às vezes eles pagam uma taxa, mas enfim, tem muita parada bacana. Coisa que... Desculpa, meu Deus, eu tô com sono. Deu pra perceber, né? E os chineses estão tão fortes que eles atraem os olhares do mundo. A economia chinesa, ela cresce, eu já falei tantas vezes isso, né? Enfim, eles são os caras. Volta aqui, cacete. Aí, temos também os tigres asiáticos, né? Olha, grupo de países que passou por um acelerado processo de industrialização ao longo da década de 60, isto é, industrialização tardia ou recente. Fazem parte desse grupo Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Você fala, Hong Kong, mas Hong Kong é um país? Hong Kong é um negócio meio complicado. É uma ilha que tem uma certa autonomia, mas que pertence à China e ao mesmo tempo não pertence. Enfim, em todo caso, Hong Kong aqui Hong Kong foi uma ilha que pertenceu por muito tempo à Inglaterra. Depois de 100 anos a Inglaterra devolveu para a China, mas Hong Kong, ela, entre aspas, ela se desenvolveu e cresceu sendo capitalista, tanto no governo quanto na economia, na política e na economia. E a China era comunista. Depois da China passou a ser comunista na política e capitalista, capitalista na economia. E Hong Kong, quando passou para a China, era capitalista em tudo. Por isso que existe uma certa separação entre Hong Kong e China. Mas no final das contas, Hong Kong ainda pertence à China. Hong Kong tem uma certa autonomia, mas não é Hong Kong que dá a palavra final sobre o seu destino. É o governo chinês. Em todo caso, Hong Kong faz parte desses tigres asiáticos, como eu disse, um grupo de países que passou a se industrializar de forma muito rápida e muito intensa a partir dos anos 60. Ah, Jesus, poxa, que coisa, a gente não pode rodar um pouquinho dessa bosta aqui? E olha, a industrialização desse país está ligada em grande parte às mudanças ocorridas no Japão. Quando o Japão começou a se industrializar, né, após o final da Segunda Guerra Mundial, com dinheiro americano, né, essa industrialização que o Japão passou, né, esse processo de industrialização, acabou atingindo esses países também. Ai, desculpa. Jesus, meu Deus. Acabou atingindo esses países também. E foi meio que uma espécie de contágio, né, desse processo industrial, certo? O Japão passou a investir em produção de tecnologia de ponta, provocando a transferência das indústrias de bens de consumo não duráveis, como o setor têxtil, para os tigres asiáticos. Ou seja, o Japão começou a investir num tipo de indústria mais tecnologicamente avançado, e a sua indústria, que não era tão avançada, que estava muito mais ligada à produção têxtil, né, tecido e outras coisas, foi repassada para os tigres asiáticos. Então os tigres asiáticos passaram a produzir aquilo que o Japão não iria mais produzir, porque o Japão iria focar em produtos mais evoluídos tecnologicamente. Então,
É assim que começa esses tigres asiáticos, né? E o que fez com que esses tigres asiáticos crescessem tanto, de certa forma, foi em parte uma coisa que também ajudou a China a crescer, né? Isenção de impostos, mão de obra barata, a questão das locações, né? A logística, tudo isso, boa parte do que fez a China também crescer, ajudou, em parte, os tigres asiáticos a despontarem e começarem também a ter um crescimento bem rápido, bem acelerado, ok? Esses produtos eles seguiam um modelo de exportação, né? Ou seja, eram feitos ali, mas eram para ser levados para outros países, e isso fez com que eles, crescessem no ritmo também igualmente não, menos que o chinês, um ritmo menor que o chinês, mas ainda assim um ritmo bem grande, bem acelerado, tá? Com o passar do tempo, esses tigres asiáticos começaram a perceber que investir na população seria bom, ou seja, começaram a investir na educação, em universidades, em centros de pesquisa, para que a população que estava muito ligada a essa produção mais barata, certo? Começasse também a se preparar para dar o passo que o Japão deu. O Japão ele largou, no caso, a indústria têxtil e outros ramos da indústria, porque ele investiu em tecnologia de ponta. Então os tigres asiáticos perceberam, bom, se o Japão fez, a gente também pode. Então aí esses países que pegaram a produção japonesa começaram também a investir em tecnologia de ponta, e hoje em dia eles são grandes centros tecnológicos, grandes centros de produção desses novos softwares, programas, enfim, computadores que estão sendo exportados na verdade para o mundo todo. Se tu olhar boa parte do que tu tem na tua casa, né, ou é made in China, made in Taiwan, made in Hong Kong, Singapura, esses países eles produzem boa parte dos eletrônicos que nós temos na nossa casa, certo? E aí, né, o Japão transferiu a sua indústria têxtil de base para os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos depois fizeram a mesma coisa que o Japão e passaram essa indústria para os novos tigres asiáticos, que no caso são formados pela Malásia, Indonésia, Filipinas e Tailândia. Ou seja, nesse ritmo, daqui a pouco os novos tigres asiáticos vão passar por os novíssimos tigres asiáticos, e esses novíssimos tigres asiáticos depois vão passar por os novérrimos tigres asiáticos, enfim, lá pelo negócio haja tigre. Mas zoeira à parte, basicamente os tigres asiáticos repassaram essa indústria de base para os novos tigres asiáticos pelos mesmos motivos que o Japão fez isso lá nos anos 60, tá? Com o detalhe que agora, olha, esses novos tigres asiáticos, eles preparam um pouquinho antes, eles têm muito mais mão de obra qualificada, o que torna o valor dos salários menor. Ah, não, desculpe. Bobagem. Volta que eu fico... Tá. Os novos tigres asiáticos, como eles não têm mão de obra qualificada, como é o caso dos tigres asiáticos, esses salários tendem a ser menor, tá? Uma das razões também que fez com que boa parte dessas indústrias saísse dos tigres asiáticos e passasse para os novos tigres asiáticos é o fato de que nos tigres asiáticos a mão de obra se qualificou, né, e se tornou mais cara, salários mais caros, porque olha, se eu não tenho instrução, se eu não tenho estudo, eu ganho X. Pô, mas olha, cara, eu estudei, eu fiz tal curso, eu tenho esse curso aqui, eu tenho essa certificação, eu passei tanto tempo na faculdade, eu não vou ganhar só isso, eu mereço ganhar mais. Com isso, a produção acabou encarecendo e essas empresas começaram a retirar suas fábricas dos tigres asiáticos e levar para os novos tigres asiáticos, onde a mão de obra é menos qualificada, logo recebe um salário menor, ok? Isso aqui nós já falamos, tá? E bora falar agora deles de forma mais específica, tá? Hong Kong. Olha, como eu disse, era uma ilha que pertencia aos britânicos. Após a guerra do ópio, ópio é uma droga, certo? Que foi muito vendida, tanto é que ela foi tão famosa que gerou até uma guerra por conta dela, tá? E era um entreposto britânico, era um posto comercial da Inglaterra na Ásia. E aí, cara, como os ingleses investiram muito nessa região, né, e depois os estadunidenses, após a Segunda Guerra, né, e tem o período da Guerra Fria, né, onde o investimento americano foi muito maciço lá. Por quê? Porque se Hong Kong pertencia à Inglaterra, a Inglaterra era um aliado americano, e na época da Guerra Fria, vocês sabem, né, tinha aquele lance lá, Estados Unidos, União Soviética, capitalistas contra socialistas, né?
Óbvio que Hong Kong cresceu muito por conta do dinheiro dos Estados Unidos naquela região, que era dominada pela Inglaterra, para que essa região não se bandeasse para o lado comunista que está na China. Tá? E estava no Vietnã e estava em outras partes da Ásia por ali também. Dito isso, isso explica o fato de que Hong Kong cresceu, né, ao longo do século passado sendo capitalista, enquanto a China foi por muito tempo comunista, né, tanto na política quanto na economia, enfim, em tudo. Tá? Em 97 foi devolvida a China, né, que passou a estar com dois, mas tipo, só foi meio que porque assim, a China é socialista na política, tá? E capitalista na economia. Hong Kong é capitalista na política e na economia também, tá? Então perceba que aqui, ó, essa é a ilha de Hong Kong e nós temos essa divisão aqui, tá? Não se preocupe muito com isso. Hoje Hong Kong é um importante centro financeiro. A bolsa de Hong Kong é a principal bolsa de valores da Ásia, claro. Tem uma importância gigantesca e cresce cada vez mais porque as indústrias chinesas cada vez mais crescem e elas negociam na bolsa de Nova York, na bolsa de Frankfurt na Alemanha, na Europa, e obviamente que na bolsa de Hong Kong também, onde se concentram boa parte das ações das empresas asiáticas. Minha filha entrou no quarto aqui, me dê licença. O que é que você quer, meu amor? Eu vou dar uma camisa que tava bem aqui. Não sei. Voltando para a aula. É a Flávia que tá aqui. Vem cá. Dá um oi pra eles aqui. Dá um oi aqui. Chicolhão de papai. Com esse cabelo, não. Vai. Aquela cabelo. Olha aqui tá minha blusa. Bora. Minha blusa, tá minha blusa. Almoçar. Já tá pronto o almoço? Tô com fome. Meu Deus. Volta aqui. A Coreia do Sul do BTS. Bando de viado. Ó, a Coreia do Sul, no caso, em certa forma, é bem parecido o esquema que rolou com Hong Kong. Mas antes de falar da Coreia do Sul, deixa eu só ver uma coisinha aqui. 22 minutos. Tá, bora continuar. Só mais um pouquinho. A gente tem Coreia do Sul aqui, Taiwan, Singapura, Japão. Meu Deus. Gente, seguinte, tá. Não, Hong Kong já falei. Coreia do Sul. Coreia do Sul é um país que tem crescido muito economicamente por conta também dos investimentos americanos após o fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. É bom te lembrar que a Coreia do Sul é dividida, a península da Coreia é dividida ali quase que ao meio, né? Tu tem Coreia do Norte ao norte e Coreia do Sul ao sul. Claro, né? A Coreia do Sul, ela sempre foi capitalista, enquanto que a Coreia do Norte sempre foi comunista. É comunista, na verdade. E a diferença de investimento nas duas Coreias, né? A Coreia do Norte foi muito mais alinhada à União Soviética, comunista, né? E a Coreia do Sul aos Estados Unidos, capitalista. Isso fez com que houvesse uma diferença brutal de investimento entre as duas Coreias, de modo que a Coreia do Sul se desenvolveu muito, mas muito mesmo, e hoje em dia é um dos países mais avançados do mundo, com empresas assim que trabalham, que ofertam pra gente produtos que a gente usa na nossa casa com tanta frequência que a gente nem sabe, a gente nem se dá conta. Tipo, para quem não sabe, LG e Samsung, que são as duas maiores fabricantes de TV do mundo, coreanas, certo? A Samsung, no caso, ela é a rival mais direta mesmo da Apple, né, que fabrica o iPhone. Então, assim, e Samsung tem geladeira, tem fogão, tem LG, a mesma coisa, tem TV, tem uma infinidade de coisas, ar-condicionado. Então percebe que são duas empresas gigantescas que são coreanas. Mas a Coreia do Sul, ela não importa só isso também, ela importa um bocado de porcaria. O BTS, como eu falei, é um exemplo. Eu sinto que a Laís essa hora deve estar pensando em me esfaquear, mas é isso, né? Em todo caso, olha, e é uma industrialização que não foi de certa forma recente, né? Essas transformações econômicas, elas surgiram após o final da Segunda Guerra Mundial, principalmente dos anos 70 para cá. Então é algo que
que a gente percebe que como eles conseguiram se reconstruir, já que eles passaram por guerras também, né, e crescer com base nesse dinheiro que vindo dos Estados Unidos. Tudo partia de um plano de controle da região. Os americanos não podiam deixar que os soviéticos ocupassem a Coreia toda, logo eles, entre aspas, botaram dinheiro e compraram quase que a Coreia do Sul. Esse aqui é um mapazinho mostrando as indústrias coreanas, né, sul-coreanas, é bom dizer, né, e como elas estão distribuídas ao longo do território. A gente não vai falar de todas elas porque, enfim, são muitos. E com base nesse crescimento econômico, a gente tem os chamados chaebols, né, que são esses conglomerados industriais, ou seja, são conjuntos de empresas, são empresas que produzem várias coisas. Eles compram, às vezes, pequenas empresas e passam a produzir, passa a fazer com que essas pequenas empresas continuem produzindo as coisas que produziam antes, agora com a marca da empresa compradora, tá? A gente tem aqui, ó, que eu falei, ó, Samsung, Lookgood, tá? LG e a Hyundai, ou Hyundai, não sei, que também é uma empresa que não fabrica só carros, fabrica uma porrada de coisas. E o IDH deles é muito bom, cara. É muito bom viver na Coreia do Sul. Isso, claro, de acordo com as estimativas de IDH feitas pela ONU e por outras organizações, tá? Alguns desses produtos estão liderando o mercado internacional, como por exemplo, ou ali entre os que estão liderando, como é o caso que eu falei, né? As TVs, celulares e outras situações. Taiwan é um negócio também parecido com a Coreia do Sul, com Hong Kong. Taiwan também é uma ilha que pertence à China, mais ou menos. Tá? Olha, desde a Revolução Socialista Chinesa em 1949, os nacionalistas, que são capitalistas, abrigaram-se na ilha de Formosa, que passou a se chamar, então, depois de Taiwan. Tá? Olha o que diz aqui. Desde então, a China tem apresentado duas estruturas sociais e econômicas distintas, diferentes. Uma capitalista, situada na ilha de Formosa, com a capital em Taipei, e outra de estrutura socialista, localizada na área continental, com capital em Pequim. Basicamente a mesma coisa. Quando houve a Revolução Comunista na China, em 49, os que eram capitalistas, né, os que pregavam o sistema capitalista, que viviam na China, se refugiaram nessa ilha, que antes se chamava Formosa, hoje se chama Taiwan, e começaram então ali em Taiwan a criar um sistema de governo capitalista. Os Estados Unidos, obviamente, que gostaram da ideia e começaram também a injetar grana lá, e assim como foi em Hong Kong, Taiwan cresceu tendo um sistema de governo e econômico capitalista, enquanto que a China, de modo geral, a China continental, era socialista na política e, depois de um tempo, passou a ser capitalista na economia. Oh meu Deus, volta aqui, tá uma porcaria isso aqui. E até hoje, cara, até hoje existe uma certa rusga, porque Taiwan, entre aspas, pertence à China, mas Taiwan que é meio que, ó, China, não é você, sou eu não quero mais, a gente não tá mais dando certo, melhor cada um pegar seus panos de bunda e seguir sua vida em outro lugar, né? Procurar um novo amor, quem sabe. E os chineses, não, volta, eu te amo, eu vou mudar, não vou mais fazer aquelas paradas que eu fazia e tal. Em todo caso, os chineses e taiwaneses ainda não estão se bicando muito bem, eles estão meio que se tolerando, mas o pessoal de Taiwan tá doido para rasgar. Inclusive estão meio que se preparando, porque ó, já estão comprando materiais militares, estão se preparando, olha, eu não quero briga, mas se tu quiser eu tô pronto. Podemos ter uma confusão bem grande entre eles. E os Estados Unidos, obviamente, que já estão lá, né? Ainda mais agora com o Trump. O Donald Trump, okay, no poder. Mano, a possibilidade de um conflito existe. Acho que vai ter essa guerra? Acho que vai ter um conflito? Não, não acho. Mas existe a chance? Ah, existe. Gente, falta falar aqui de... Olha, isso aqui é a ilha de Taiwan e a produção, né? A distribuição das indústrias taiwanesas e como elas estão distribuídas ao longo do território. Falta falar de Singapura e falta falar também do Japão, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente fala sobre eles em outro momento, tá? Teremos atividade sim ou com certeza? Claro que teremos. Então me aguardem que daqui a pouco nós estamos aí. Beijinho e até depois.